Então, como já falaram, eu me chamo Liana Carolina, eu tenho 24 anos e eu sou uma das líderes de célula aqui da Aliança Team. Eu estou nesse ministério desde 2013, mas eu faço parte da Nova Aliança desde os meus 9 anos de idade. E eu estou muito feliz de estar aqui. Os nossos pastores estão viajando e eles me deram essa missão de hoje trazer uma palavra para vocês. E eu queria primeiramente perguntar, tem algum visitante, alguém que está visitando aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você que nos assiste online via internet também, seja bem-vindo. E eu sei que a gente já orou muito, mas eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça e colocasse a mão no seu coração. Amém? Senhor Jesus, Pai, obrigada por este fim de tarde. Obrigado pelas nossas vidas. Papai querido, obrigado por esse dia, porque eu creio que você reservou na sua agenda para ministrar algo aos nossos corações. E Deus, agora eu oro te pedindo para que você possa vir cativar as nossas mentes, cativar os nossos corações. Eu oro para que o Senhor possa me calar e somente você possa falar através e por mim. E Senhor Jesus, você é bem-vindo nesse lugar. E nós repreendemos tudo aquilo que é do maligno. E nós damos liberdade apenas para você agir e atuar nesse lugar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão felizes? Só esse lado está feliz. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Gente, eu queria começar ministrando perguntando aqui. Quem aqui já sentiu culpa? Culpa. Ah, sei lá, eu derrubei um copo de água. A culpa foi minha. Ah, eu, sei lá. Enfim, tirei nota vermelha. A culpa foi minha. Quem aqui já sentiu culpa? Os outros não sentiram, né? Eu já senti muita culpa na minha vida. E quem aqui já se sentiu responsável por algo? Vamos pensar que uma criança, não para adolescente, quando ele ganha um celular e o pai entrega esse celular para ele, você passa a ser responsável por esse celular, não é verdade? Você tem que botar para carregar, você tem que cuidar desse celular, você tem que, enfim, ler as notificações dele, porque ele é seu e você é responsável. E se você perder ou quebrar, o seu pai ele vai lhe cobrar, não vai? Porque eu lembro, no dia que eu ganhei um celular, meu pai falou assim, olha, é tua responsabilidade, não vai perder, não vai esquecer, não vai deixar ninguém te roubar. E eu entendi que aquilo era meu. E por que eu perguntei sobre isso? Porque, de acordo com alguns psicólogos, a culpa ela é ligada ao sentimento de responsabilidade. Mas por quê? Há essa ligação entre um e outro, mas a culpa, ela paralisa você. Eu lembro que a gente passou, eu e o Diego passamos por uma situação de um acidente, né? Em julho desse ano. Graças a Deus estamos bem, não foi nada grave, mas foi um acidente de trânsito, porque o outro rapaz que estava no carro, ele avançou a preferencial, então ele teve culpa. E no momento do acidente, ele não teve assim tanta iniciativa, que eu acho que ele ficou ali com aquela questão da culpa na cabeça dele, e ele ficou paralisado. Foi mais assim, as pessoas que presenciaram, que ligaram para a ambulância, o meu esposo levantou, foi lá me ver e tudo, e ele ficou assim paralisado, porque ele estava culpado. E às vezes, quando você se sente culpado por uma situação, você fica paralisado. Naquele primeiro momento, você fica sem uma reação. E já a responsabilidade, ela te mobiliza. Por exemplo, hoje eu sou casada e eu tenho uma casa. E eu sou responsável por ela. Então, eu não acordo tarde, eu não fico sem lavar roupa, nem eu nem meu esposo, porque a gente é responsável por aquela casa. Então, eu preciso me mobilizar para cumprir com a minha responsabilidade de cuidar da casa. Vocês estão entendendo? Então, a culpa, ela te paralisa. E a responsabilidade, ela te movimenta, ela te coloca em ação. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu lembrei de uma história de quando eu era criança, enquanto eu estudava essa ministração, de quando eu era criança, os meus pais eles compravam leite mesmo, como é que fala? Aquele que tem que ferver? Natural, não era o leite da caixinha. E aí a minha missão naquela casa era olhar o leite ferver. Sempre era a minha missão. E aí eu lembro que eu sempre fui muito elétrica, vocês percebem, né? Estou só andando aqui. Muito agitada. Então, para mim era muito chato ficar parado em frente ao fogão, vendo aquele negócio. E sempre acontecia de eu derramar o leite. Sempre, 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 sempre. E minha mãe sempre brigava comigo. E eu me sentia culpada. Só que eu não fazia nada, eu não pedia desculpa, eu não limpava o fogão e deixava lá o leite derramado. Fui crescendo, me tornando assim uma pré-adolescente. E minha mãe de novo, Liana,
a tua missão é ferver o leite nessa casa. Então, quando meu pai comprava, eu já ia lá ferver o leite. E aí, numa dessas, o leite derramou de novo. Gente, eu realmente nunca fui muito boa nisso, é tanto que meus pais desistiram e começaram a comprar o leite de caixinha, porque eu vivia derramando. É só piscar que derrama, gente. É o leite, entendeu? E aí, o leite lá derramou e eu já tinha uma responsabilidade. Eu tinha entendido que aquilo ali era a minha responsabilidade naquela casa. E o que foi que eu comecei a fazer? Derramava várias vezes. Mas eu aprendi que eu tinha que limpar, porque minha mãe me deu uma responsabilidade. Olhar o leite. Então, quando eu derramava, eu ia lá, para ela não brigar, eu já ia lá, limpava o fogão, colocava o leite na geladeira como se nada tivesse acontecido. Porque eu sabia que era a minha responsabilidade. Então, eu podia até errar, mas eu me movimentava, eu entrava em ação, eu não ficava paralisada vendo o meu erro. E nessa início de noite, né, vamos assim dizer, final de tarde, início de noite, eu quero falar sobre duas pessoas da Bíblia que uma teve um destino de culpa e a outra teve um destino de responsabilidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 20. Mateus 26, a partir do verso 20. Amém? Já está aqui. Eu vou ler e vocês acompanham. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Aqui Jesus está tendo nos seus últimos momentos antes da crucificação. E nessa passagem de Mateus se destacam 2 personagens, Judas e Pedro, né? Eles 2 se destacam aqui. E para vocês terem noção, tem 2 meses que eu estava em um momento de devocional e eu li essa passagem. E aí Deus ele me trouxe um entendimento que eu vou compartilhar com vocês hoje. Por quê? Nesse momento que eu li esse versículo no meu devocional, essa passagem, eu fiquei assim um pouco incomodada com alguns detalhes desse texto. Fiquei me perguntando, por que Jesus disse a verdade para Judas e Pedro naquele momento? Por quê? Eu entendi que foi para trazer arrependimento. Naquele momento, Jesus estava expondo a falha de Pedro e de Judas para trazer arrependimento ao coração deles 2. E não para o excluir. E o mais interessante é que quando você lê, você percebe que Judas ele fala: não sou eu. E Jesus fala assim: sim, é você. E Pedro ele afirma, né? Pedro ele é muito enfático dizendo assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus fala:
amigo, calma aí. Essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele de novo. Ele estava muito convicto que ele não iria fazer isso. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Mas a gente sabe o final da história. A gente sabe que Pedro negou e a gente sabe que Judas traiu. E é por isso que eu quero falar deles dois. Eu até nomeei essa mensagem. Eu não sou muito boa de títulos, mas me falaram que eu tinha que colocar um. E eu nomeei da seguinte maneira: Judas e Pedro, um destino de culpa ou responsabilidade? É forte. Eu fiquei impactada na hora que vi a revelação do título. Eu até saí correndo para contar para o Diego, que eu estava no escritório escrevendo. E eu bati, amor, eu tenho um título. Aí eu falei para ele, é forte. E, continuando, né? Gente, eu sou muito brincalhona, desculpa. Os dois, querendo ou não, acabaram sendo falhos com Jesus naquele momento antes da crucificação. E Judas, a gente sabe que ele traiu Jesus por algumas moedas de prata. E Pedro foi devido ao medo da cruz. Né? Ele teve medo de se expor. Então foram motivações diferentes, mas o que me chama a atenção é o desfecho que cada um teve após essas duas situações. Os dois pecaram, os dois falharam com Jesus antes da crucificação, mas cada um teve um destino totalmente diferente do outro. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 26, verso 75, Mateus, capítulo 26, verso 75. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Diga amargamente. Não, gente, fala com vontade, pelo amor de Deus. Não estou pregando sozinho, não. Amargamente. Melhorou. Ele chorou amargamente. Pensa só, eu acho que naquele momento, ele caiu em si. Se a gente fosse colocar no linguajar de hoje, ele me falou que eu ia fazer isso. Falhei. E aí a Bíblia fala que ele saiu chorando amargamente. E se a gente for para Mateus, capítulo 27, verso 3, a gente já vê a situação de Judas. Então Judas, o que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que isso nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha só, Pedro chorou, obrigada, amargamente. E Judas se enforcou. Vocês percebem? Cada um teve um destino diferente. Pedro teve um destino de ser responsável, de responsabilidade. E durante a ministração vocês vão entendendo isso. E Judas, um destino de culpa. Ele se deixou ser dominado pela culpa ao ponto de tirar a sua própria vida. Judas, ele foi tomado pela culpa e pelo remorso, acredito eu. Porque para uma pessoa tirar a sua vida, por dentro ela deve estar muito dilacerada, ela deve estar por dentro assim, gritando. Vocês concordam comigo? Até porque uma pessoa feliz, uma pessoa conformada, ela não tira a própria vida, não é verdade? Só tira a vida quem realmente está inconformado, tem um remorso, tem uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, para ser motivado para tirar a própria vida. E Judas, ele estava tomado pela culpa, ele estava tomado por esse remorso que ele se enforcou. E Pedro, pelo contrário, ele chorou amargamente, mas quando a gente vai estudar os evangelhos, Atos e etc., o Novo Testamento, a gente vê que ele avançou ministerialmente. Mas lembrando, os dois têm algo em comum, porque os dois falharam com Jesus antes da crucificação. E eu entendo, olhando para Judas, né, eu entendo que ele percebeu o erro dele, ele sentiu muito remorso, né, porque ele mesmo fala, né, ele chega, né,
para os príncipes, dos sacerdotes e para os anciãos, para arrependido e para devolver as moedas. E o que o povo fala? Ih, amigo, isso é contigo, a culpa é tua. Então eu acredito que essas palavras fizeram com que a dor de Judas aumentasse. Se aquela dor já estava assim, ela só cresceu. Porque chegaram para ele e falaram assim: ei, cara, o problema é teu, quem mandou tu fazer isso? Então a culpa dele, já estava de um tamanho, só cresceu dentro do coração dele ao ouvir aquelas palavras. Aquela culpa só foi reafirmada. E eu acredito que Judas, ele sentiu uma dor tão profunda por conta daquela situação. E eu creio que se passou na cabeça dele: não tem conserto. Acho que naquele momento ali ele pensou: cara, não dá mais para voltar atrás. O que eu fiz foi muito grave e vai ser o jeito de eu me matar. E o problema desse pensamento de Judas, é que o remorso que ele sentiu, a dor, a culpa que ele sentiu, congelou ele. Congelou ele no momento do erro. E fez com que ele acreditasse que ali já tinha acabado tudo. E quando você olha apenas para o seu erro, apenas para a sua culpa, e você crê que aquilo que você fez não tem como ser corrigido, dificilmente você se dá uma chance. E quando você para e se condena no erro, é como se você estivesse agindo como Judas, dizendo: cara, não dá mais. Eu já pequei tanto, eu já falhei tanto, eu já errei tanto, que não tem mais jeito para mim. O jeito é eu morrer. E não é assim. Não é bem isso. E Judas, ele acreditou que a sua vida tinha chegado ao fim, que não haveria mais nenhum motivo para ele continuar a vivendo, pois o erro que ele havia cometido não merecia perdão. Olha só, eu acredito que ele pensou que não teria perdão, por isso que ele tirou sua vida. Ele acreditou que não merecia uma nova chance. Então, Judas, ele não só teve uma atitude cruel, mas também ele foi cruel consigo mesmo. Ele foi cruel ao trair Jesus, mas ele também foi cruel consigo. Porque nem ele mesmo achou que ele merecia uma nova chance. Pensa como é triste você conhecer uma pessoa que já errou muito nessa vida e aquela pessoa não tem mais esperança. Ela mesma não quer ser ajudada porque ela mesma já acha, ela tem uma convicção de que para ela acabou. Não é difícil para essa pessoa? É muito difícil você convencer uma pessoa assim. Uma pessoa que acha que já errou tanto, que a culpa é tanta, que para ela não há mais chance de perdão. E foi assim que Judas se sentiu. Mas olha o que é interessante nisso tudo. Será que Judas aprendeu com Jesus o que é amor? Será que ele aprendeu o que é misericórdia? Será que ele aprendeu o que é perdão? Eu acho que não. Porque eu sou crente véia, como diz o povo, erro, peco, mas eu sei que há um Deus de amor, de misericórdia e de perdão. E quando na minha caminhada eu caio, eu tropeço, eu falho, eu não olho para mim igual Judas, dizendo: não tem mais jeito. Não, eu corro para Jesus. E olha só, ele caminhou por 3 anos com Jesus. E no momento de maior falha, ele não foi capaz de se lembrar que havia um Deus de amor, misericórdia e perdão. Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele não aprendeu isso. Se ele tivesse aprendido isso durante a sua caminhada com Cristo, provavelmente o destino dele teria sido outro, e não um destino tomado pela culpa, um destino tomado pelo remorso. E é muito doido você parar para pensar que Judas, um homem escolhido, porque ele foi escolhido. Ele não se embrenhou ali nos 12, não. Ele foi escolhido. Ele foi preparado por Deus para realizar uma grande missão, para fazer parte da história que mais seria contada ao longo dos anos, que é Jesus caminhando com os 12. Ou seja, um homem que conviveu intimamente com Deus, que caminhou ali, lado a lado, que presenciou coisas, que viu coisas inimagináveis. Ele tinha todas as condições, estava ali o banquete, ali a mesa ali para ele ser fiel, para ele aprender sobre amor, misericórdia, perdão, fidelidade. Mas ele não aprendeu. Ele não aprendeu. E ele foi capaz de tirar sua própria vida. E me dá um pesar no coração saber
que ele conviveu com Cristo e a história dele acabou de uma forma tão triste, que ele caiu de forma tão profunda. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu posso ouvir um amém? Amém? Vocês estão fracos, acho que vocês não comeram. E esse foi o destino de Judas, um destino de culpa. Mas e quando a gente olha para Pedro? Pedro também foi escolhido por Jesus? Ele foi escolhido por Jesus? Ele foi escolhido. E ele seguiu Jesus até o fim. Ele caminhou com Jesus. Ele também presenciou os milagres. Ele também vivenciou as experiências de Judas. Claro, a gente sabe que Pedro, ele pertencia a um grupo mais seleto, dentro dos 12, em que eles tinham outras experiências, né? Pedro, Tiago, João e Jesus. Mas também Judas compartilhou de momentos, dos mesmos momentos que Pedro. E quando eu olho para Pedro, dentro desse contexto, a gente vê o quê? Que a gente tem Pedro, um homem escolhido por Deus, também preparado para viver aquela missão dos 12, mas que por ser humano tem uma natureza frágil, assim como eu e você. Nós também temos essa natureza frágil. Não pense que pelo fato deles ser os 12, eles eram blindados contra o mal. Pelo contrário, a responsabilidade deles era muito maior e com isso era muito mais difícil. E Pedro, ele tinha essa natureza frágil. Eu acho interessante quando você vai ler sobre Pedro, você vê Pedro, né, ele é assim, quando ele era 8, ele era 80. Ele estava rasgando ou costurando, ele sempre estava, ou ele rasgava ou ele costurava. O cara era intenso. E ele tinha assim, uma natureza um pouco ardente, mas também um pouco fragilizada. E na Bíblia, quando a gente para ler o Novo Testamento, a gente vê em alguns momentos Jesus advertindo a Pedro sobre essa natureza dele. Inclusive, Jesus o advertiu em Mateus, dizendo, cara, tu vai me negar. E ele, não, jamais. Ele todo convicto. Ou seja, Jesus estava dando ali a oportunidade. Ei, meu filho, melhore. Ei, presta atenção, acorda. Mas ele, naquele momento, ele agiu de forma presunçosa. E aí, o que foi que ele fez? Ele ignorou a advertência que ele estava recebendo de Cristo. Ele ignorou aquele alerta, aquela luz vermelha que Cristo tentou acender assim para ele. Ele simplesmente ignorou. E por conta dessa ação, dessa atitude presunçosa dele, ele chegou à negação. Ele chegou ao momento de negação. E é por isso que a gente leu lá em Mateus, que fala que ele chorou amargamente. Eu tenho certeza que foi o velho caiu em si. Você cai em si. É igual quando sua mãe fala assim, menina, tu não faz isso. Menina, tu não sai de... Não sei vocês, mas minha mãe já me falou assim, Eliana, essa tua amiga aí, não gosto dela não anda com ela. A mãe de vocês já falou isso pra vocês? Tipo, aconselhou, não sai com fulano, não sai com cicrano. Aí você pensa, minha mãe é chata. Minha mãe não quer que eu tenha amigos. E aí acontece uma situação e você descobre que aquela pessoa não era boa pessoa. Vocês já passaram por uma situação assim? Eu já. E na época eu fiquei muito assim, decepcionada por eu não ter ouvido a voz da minha mãe. Né? Então eu acredito que Pedro e Jesus era tipo isso. Jesus alertando ele o tempo todo. Ei, camarada, melhora. Ei, camarada, não vai por esse caminho, vai por esse. Ei, camarada, te alui. Como diz o bom maranhense, te alui, homem. Te alui, acorda. E ele, não, eu jamais, pode todo mundo te negar. Eu aqui, ó. Ele achava que estava blindado, né? Eu não nego. E aí, por ele ter agido dessa forma, de forma presunçosa, eu acho que naquele momento ele caiu em si. Por isso que ele chorou de forma amarga. Gente, se chorar já é ruim, imagine quando você chora dessa forma. Eu acredito que dentro dele, assim, também tinha culpa, né? Por ele ter percebido o seu erro e por ele ter pensado assim, cara, ele me alertou. Jesus me alertou e eu ignorei o alerta dele. E falando em culpa e falando em responsabilidade, a culpa, ela sempre existiu na história da humanidade. Sempre. A culpa não é algo do século 21, não é algo apenas do tempo de Pedro e de Judas, não. A culpa, ela é muito antiga e ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Quer ver? Vamos parar para analisar lá no Velho Testamento.
quando a Bíblia começa lá em Gênesis, a gente tem 2 personagens. Quem são? Quem? Adão e Eva. E quando a gente para olhar para Adão e Eva, a gente percebe que naquele ambiente, ali naquela história, naquele momento da história da humanidade, a culpa já infectou a humanidade, através da desobediência daquele casal. Eu acredito que a partir do momento em que Adão e Eva caíram em si, perceberam que eles tinham falhado ali no jardim, e eles reconheceram, né, os olhos se abriram, eles reconheceram que estavam nu, que a Bíblia fala que eles colocaram roupas, né, para se cobrir. E eu acredito que essa atitude foi uma demonstração da culpa que eles estavam sentindo dentro do coração deles. A culpa pela atitude deles, a culpa pelo erro que eles cometeram. E a Bíblia ela é muito clara. Não precisa abrir só, se você quiser, você pode só anotar. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Repita comigo, transgressão da lei. Gente, está muito fraco. Transgressão da lei. Obrigado, Duda, pelo apoio moral. Então, todos nós, eu, você, pastor Raimundo Nonato, pastora Bianca, pastor Gabriel, todos nós, sem exceção, nós somos culpados. Porque todos nós infringimos a lei da vida. Paulo também deixa isso muito claro na Bíblia. Ele diz lá em Romanos 3, a partir do verso 9, assim: todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E aí, se você for ler Romanos 3, do 9 até o 18, você vai continuar percebendo que Paulo ele afirma isso. Então, assim, você veio aqui nessa tarde, botou uma roupa bonita para me ver ministrando, para eu dizer para você que você não presta. E tá tudo bem. Mas tem uma solução. Mas eu não presto, você não presta, esse cara que está tocando teclado, ele não presta. A gente não presta. A Bíblia fala. A gente transgrediu a lei. Não, mas presta, né? Tem Jesus, tá prestando um pouquinho. Mas é assim mesmo, a gente precisa de Jesus, porque a gente não presta. A gente transgrediu a lei. Eu nem conheço o cara, né? E fala uma porra dessa. Então, todos nós transgredimos a lei. Todos nós. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Paulo deixa isso muito claro também. E desde que Adão e Eva abandonaram a Deus, lá no Éden, a culpa do pecado, ela se instaurou na humanidade. E ela está aqui até hoje. Quantos aqui de vocês já pecaram e sentiram assim uma culpa terrível depois de pecar? Gente, é paia, né? Meu Deus do céu. Parece assim que você fica assim sentindo um cocô. Né? Meu Deus. Ainda mais quando você é velho na igreja, que aí você fica, meu Deus, 10 anos na igreja, eu pequei nisso. Gente, às vezes eu me pego assim, eu falo pra mim mesma, meu Deus, tu é crente velha e tu tá pecando nisso. Ô, minha irmã, tu não presta. É uma briga constante entre eu e eu mesma. Porque há essa culpa do pecado. Ela existe. E não é algo que a gente pode, digamos, chegar e falar assim, a partir de hoje, dia 27, não vai ter mais a culpa do pecado. Calma, não é assim. Não é assim que a banda toca. E nem ia prestar também, não é verdade? Então não há nada que eu e você possa fazer para que essa culpa ela vá embora. Porque a solução ela não é humana para isso. A solução para a culpa ela é divina. Porque não é uma solução que depende de mim e de você, mas é uma solução que veio de Deus. E Cristo, Ele morreu por todos nós. Vocês creem nisso? Eita, acho que o povo não crê, não. Cristo morreu por todos nós. Vocês creem? Acho que agora vocês creem. Então, Cristo, Ele morreu em nosso favor quando a gente ainda éramos pecadores. Você não era nem nascido. A sua mãe, o seu pai, o seu tataravô não era nem nascido. E Cristo já estava lá na cruz. Há 2000 anos atrás,
morrendo por você e sabendo que você ia ser um pecador e que ele tinha que fazer esse sacrifício. Amém? Então, não havia um perdão para a nossa culpa. Mas, quando a gente vai lá de novo para o Novo Testamento, tem um cara chamado João Batista. E esse cara, ele começa a anunciar a solução divina. Ele fala assim: vejam, é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir. Vejam, é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ó, ele já estava no Wi-Fi celestial aqui, ó. Ele já estava entendendo que haveria uma solução divina para essa questão da culpa do pecado. E quando a gente para pensar, Jesus, ele se tornou humano. Então Jesus teve dor de cabeça, talvez gripe. Jesus tinha que tomar banho, tinha que comer, tinha que se vestir, fazer todo esse rolê que a gente faz. Não pense que por ele ser Jesus, ele era imune a isso, não. Então Jesus, ele se tornou humano e ele viveu entre nós. Tudo bem que naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Mas tinha a dificuldade e as coisas boas daquela época. E ele carregou sobre si a culpa de todos nós. Desde Adão até hoje e até pelas gerações que estão por vir. Ele carregou essa culpa. Ele carregou. E isso foi de forma voluntária. De forma voluntária, ele pagou essa dívida, que era minha e sua, tá? Estava no Serasa de Deus. Essa dívida, tá bom? Mas ele foi lá e ele tirou o seu nome do Serasa. Então agora você está com crédito no mercado celestial, amém? Então, voluntariamente, Cristo, ele pagou essa dívida e ele ofereceu perdão e justiça para todo aquele que nele crê. Perdão e justiça. Lembra lá de Judas? Será que Judas, naquele momento de culpa, ele estava lembrando do perdão, do amor e da misericórdia? Eu acho que não. Eu acho que ele não estava. E na cruz, Cristo, ele ofereceu perdão e justiça para todo aquele que nele crê. E na cruz, Jesus, ele carregou o castigo e ele nos trouxe a paz, nos trouxe vida. E as feridas que nós deveríamos sofrer no nosso corpo, que eu e você, que tem essa cara bonitinha aí, que usa filtro do Instagram, essa cara bonitinha aí, a gente não precisa carregar essas feridas, porque Cristo carregou. E Ele pagou essa dívida. E Ele nos curou dessa culpa. Ele nos curou dessa culpa. Hoje você peca, e aí quando você peca, você confessa, você decide mudar, decide não cair mais naquela situação, naquela área, o peso da culpa, ele é eliminado. Porque Jesus permitiu que isso acontecesse. Que você fosse liberto dessa culpa. Que você fosse liberto desse remorso. O mesmo remorso que um dia esteve no coração de Judas e fez ele tirar sua própria vida. Isaías 53 fala um pouco sobre isso. Isaías 53, a partir do versículo 4. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Diga assim: minhas. É tua, tá? É tu, bonitinha. É de tu, bonitinha. É de tu, bonitinho. É tua transgressão. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido por causa da minha e da sua transgressão. Não foi por conta dele. Ele não tinha transgressão nenhuma. Não foi ele que transgrediu a lei. Somos nós. Mas ele fez esse sacrifício voluntário para que eu e você pudéssemos ser sarados e saradas e pudéssemos viver livres dessa culpa que vem pelo pecado. E Jesus, ele morreu, então, o quê? A nossa morte. Era a gente que devia estar naquela cruz. Mas quem foi? Foi Jesus. E em troca, quem foi que ele nos devolveu? Vida. O livre acesso a Deus, a conexão com Deus, o Wi-Fi celestial. Agora
agora tá bom, tá 5G. Não tá mais, né, no 3G, tá no 5G. Porque Jesus, ele permitiu isso, né? E isso tinha sido perdido, lembra que eu falei? Lá no Éden ainda. Ainda quando Adão e Eva pecaram, transgrediram, a culpa do pecado se instaurou. Mas Cristo na cruz, ele restaurou isso. E na cruz, eu gosto de pensar, na verdade eu não gosto não, eu acredito. Eu sou convicta de que misericórdia e paz se abraçaram. Misericórdia e paz se abraçaram na cruz e se tornaram disponíveis para mim e para você. A misericórdia e a paz que somente Cristo pode oferecer, ela se tornou disponível por conta da cruz. Amém? Amém? E essa é a razão para que você não deixe a culpa corroer a sua alma. Gente, olha para a cruz. Olha para tudo que ela representa na sua vida. Vale a pena deixar a culpa ficar te corroendo? Vale a pena deixar o remorso, toda a dor ficar infectando o seu coração? Não, não vale a pena. Se você permite que isso aconteça, é como se você estivesse desmerecendo tudo que foi feito na cruz por você. E Jesus, ele já conquistou um perdão para você no Calvário. Talvez você pense assim, Liana, mas tu não sabe da minha vida. Eu, mulher, já fiz coisa errada demais. Isso aí não dá para mim não, gente. É para todo mundo. E é de graça. A cruz, ela te oferece isso. A cruz te oferece misericórdia e paz. Não tem pecador nenhum que não tenha jeito. Só basta você querer. Só basta o pecador querer. Não tem essa de que, Liana, mas eu sou muito culpada, Liana. Liana, não foi tu que viu as coisas. Liana, tu não viu as coisas que eu fiz. Tu tá falando porque é fácil, porque tu já tá na igreja há muito tempo. Não. Isso é verdade. Misericórdia e paz se abraçaram na cruz. E você tem livre acesso a isso. Você não precisa ficar se corroendo pela culpa do seu pecado. Há uma solução divina para isso, desde que você queira. E eu lembrei até de uma frase bem clichê que eu vi na internet, que diz assim, o seu perdão pode estar a uma oração de distância. Achei bem clichê, mas bem real. E eu gosto de pensar, vou repetir, o seu perdão pode estar a uma oração de distância. E eu gosto de pensar no termo oração nessa frase como o ato de orar, mas também a ação. Então, o seu perdão, ele é acessível a partir do momento em que você ora, claro que você faz uma oração genuína, mas que também quando você tem uma ação de arrependimento. E aí sim, você alcança a misericórdia e a paz que ficaram disponíveis na cruz para você desfrutar hoje. Amém? Amém? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vou fazer um joinha para mim. Obrigada. E acredito eu que tenho convicção, né? Que tem muitas pessoas por aí que caíram num engano terrível de Satanás. Um engano de que não tem mais jeito. É igual tem uma música secular que diz assim, não tem mais jeito, acabou. Tipo isso. Mas essa música, gente, não é pra nós. Tem jeito sim e não acabou. Amém? Então tem gente caindo no engano de Satanás. Mas, gente, pensa só, Cristo, ele foi até a morte para resgatar você. Você, bonitinha aí, que tá aqui sentada. Que nem era nada. Seus pais nem pensavam em você, seus pais nem eram nascidos. E ele já estava lá, indo na morte e resgatando vida para você. Então, é possível você se livrar da culpa. Porque o seu perdão, ele pode estar a uma oração de distância. Gente, sabe o que é mais louco? Essa semana eu estava preparando essa ministração e, como eu falei para vocês, ela foi fruto de um devocional meu uns 2 meses atrás, né? Eu li, não tinha escrito isso tudo, claro, tinha escrevido bem menos. E Deus, ele colocou no meu coração que no dia que eu tivesse a oportunidade de ministrar, eu iria ministrar sobre isso. E na quarta-feira, de terça para quarta, eu sonhei que eu estava com a Ilana, que está aqui presente,
Ela faz parte do meu fã-clube que veio me assistir. Eu sonhei que eu estava com ela em um encontro e nós ministrávamos libertação. Libertação na vida das pessoas. E aí eu contei pra ela, mandei mensagem, falei, Ilana, sonhei contigo que a gente estava ministrando libertação. Quando foi no outro dia, na noite, gente, deu de madrugada, eu acordei. Do nada. A cachorra não estava latindo. Não tinha nenhum barulho estranho na minha casa. Mas eu acordei. Gente, a cachorra, que eu tenho um filhotinho lá em casa que dá um trabalho. E estava um silêncio, mas eu acordei naquela madrugada. E eu lembro que eu fiquei muito inquieta. Eu não conseguia dormir. E eu só pensava nessa bendita ministração. E eu falei, Senhor, tira de mim toda ansiedade, todo nervosismo. Não precisa disso. É uma ministração na Aliança Tinha, onde eu vou todo sábado. Eu conheço aquelas caras. Eu achava que era nervosismo da minha parte. Mas não. Era Deus, assim, gerando expectativa no meu coração a respeito do que Ele queria liberar nessa noite. Amém? E aí depois eu entendi o sonho falando de libertação. Aí eu entendi o meu incômodo na madrugada. E à medida em que eu comecei a escrever, eu falei, caraca, tem muito a ver com libertação. Acho que é meu ministério. Esse negócio de libertação me persegue. E, gente, eu fiquei muito empolgada. Aí eu comecei a escrever na quinta. Hoje eu acordei super cedo. Super cedo assim, 7h20. Não é tão cedo, mas é cedo, né, gente? Acordei 7h20, já pensando nessa ministração. E dentro de mim sempre expectativas do que Deus queria falar para você. Então se sinta especial, porque Deus hoje lhe atraiu para esse lugar. Porque Ele tem algo para liberar na sua vida, amém? E deixa eu voltar aqui, né? A gente falou de Judas, a gente falou sobre como a culpa ela entrou na humanidade e a gente falou sobre a solução divina, certo? Até aqui tudo bem, né? Vocês estão entendendo? Mas agora vamos falar um pouquinho de Pedro, né? Pedro, como eu falei, ele teve um destino totalmente diferente de Judas. Ele chorou amargamente, mas quando você lê a Bíblia, você entende que ele avançou ministerialmente depois daquela situação. Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Você pode anotar aí, Marcos 16, capítulo 6, diz assim: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Gente, eu li esse versículo hoje de manhã e eu fiquei impactada. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que nunca percebi isso, esse detalhe desse versículo? Porque aqui o que acontece? O anjo, ele está, né, no sepulcro e as mulheres estão indo lá no sepulcro para ver Jesus. E o anjo, ele fala assim, não tem medo não. Vocês estão procurando Jesus, mas ele já ressuscitou. E aí o anjo, ele é muito claro e ele dá uma ordem para aquelas mulheres. Ele fala assim, vão e digam aos discípulos dele. Dele quem? Jesus. E a Pedro. Olha só. Ele não fala assim, ei, vai lá e avisa os discípulos. Não, avisa os discípulos e a Pedro. Ou seja, o anjo, ele foi muito claro. Ele foi muito enfático. E ele queria que chegasse em Pedro a notícia. Gente, será que foi gol? Glória a Deus! Amém! Volta pra cá. Então o anjo no sepulcro, ele foi muito enfático. Guarda aí a emoção, garotada. O anjo no sepulcro, ele foi muito enfático. Ele falou, avisa os discípulos e Pedro. Ele deu uma ênfase para Pedro. E por que será que o anjo fez uma menção especial a Pedro? Eu fiquei me questionando isso hoje de manhã. Por que será? Por que ele não só falou os discípulos? Por que o anjo teve que enfatizar o nome de Pedro? O que ele tinha de especial, sendo que antes disso tudo acontecer, ele tinha negado a Jesus? E 3 vezes.
E aí eu entendi que o anjo, ele fez essa menção especial a Pedro para mostrar que apesar de ele ter negado Jesus, Jesus não o renegou. Olha só que incrível. Pedro negou Jesus, mas Jesus não o renegou. Tá vendo que Judas perdeu? Ele perdeu isso. Ele, por não conhecer, ele deixou de viver esse momento de amor, misericórdia e perdão que Pedro viveu. Porque já pensou? Assim, eu fiquei pensando, meu Deus, por que o anjo quis tanto enfatizar o nome de Pedro? Porque eu entendo que naquele momento é como se Jesus ele quisesse afirmar para Pedro, tipo assim, ó, cara, tu me negou, mas eu não te nego. Vem aqui, vem para o papai que eu quero te perdoar. E Pedro, ele foi incluído, ele não foi esquecido, apesar do seu erro, apesar da sua falha. Cristo em nenhum momento falou assim, não, ele me negou, não quero aparecer para ele não, vou aparecer só para os outros. Não. O anjo foi muito claro, avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Então Pedro ele foi incluído, ele não foi esquecido de forma alguma. E sabe por quê? Porque enquanto Judas decidiu traçar um destino de culpa, Pedro ele estava traçando o seu destino de responsabilidade. Porque Jesus tinha grandes responsabilidades para atribuir a Pedro em relação à igreja. A igreja que ainda estava por vir. Então Pedro seria responsável por muitos feitos dessa igreja que estava começando. E depois dos discípulos, né, Jesus ele ressuscita, ele ascende aos céus. E aí os discípulos eles recebem a promessa do Espírito Santo. E Pedro, ele foi fortalecido e ele pregou o evangelho com muito poder e ousadia. Quando você para ler o Novo Testamento, a partir da ascensão de Cristo aos céus, você começa a ver os destaques de Pedro. O quanto que o destino dele trilhou para algo, digamos que positivo. Né? No seu primeiro discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele pega a galera, ele dá o testemunho, ele fala assim, galera, vamos se arrepender. Ele ministra naquele lugar e quase 3.000 almas recebem aquela palavra e são batizadas. Ou seja, aquele Pedro que estava negando Cristo 3 vezes, estava agora falando assim, ei galera, tem um cara aí ó, que ele está disponível, vamos, arrependimento. E ele vai lá, ele fala, ele ministra e aquelas pessoas são batizadas. E quando a gente se impressiona mais ainda, quando você para ver Pedro, porque a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. O Pedro que negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que, Atos 5,15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse em alguns enquanto ele passava. É o Pedro que negou a Jesus 3 vezes. É o Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Ele teve um destino diferente de Judas, mesmo falhando. Ele não se deixou ser tomado pela culpa, porque ele conhecia a justiça, a misericórdia, o amor, o perdão e a paz. E ele se permitiu vivenciar, ser beneficiado por tudo isso que ele recebeu de Cristo. Ao contrário de Judas, que se entregou à culpa, que se entregou ao remorso e que falou, não tem mais jeito, acabou. Vou morrer, vou me matar, não tem mais jeito. Então, é muito louco quando você para analisar a diferença entre Pedro e Judas e o destino que cada um tomou. E hoje eu quero te perguntar, qual é o destino que você tem traçado para a sua vida? Um destino de culpa ou um destino de responsabilidade? Você está preso aí na culpa do seu pecado? Ou você olha para o pecado, você vence ele, você luta e você decide continuar traçando o seu destino baseado naquilo que Deus tem para você? Gente, eu entendo que Judas, ele tinha no seu coração, sim, que ele ia trair Jesus, e ele traiu. Porque a Bíblia fala que ele arquitetou, né? Ele combinou. Ele tinha todo um plano para poder trair a Cristo. E Pedro falava, não vou te negar, e negou. Então, os dois
Um estava super arquitetado o plano e o outro estava convencido de que não seria capaz de cair, de errar naquela área. E os dois acabaram caindo. E quando Pedro, ele se vê negando Jesus, e ele se lembra da palavra de Jesus advertindo ele sai, ele chora, ele cai em si, mas ele prossegue, ele continua, ele não se deixa ser paralisado. Lembra que eu falei lá no começo que a culpa ela te paralisa e a responsabilidade te coloca em movimento, ela te coloca em ação? Então foi isso que aconteceu. Pedro caiu em si, mas ele se movimentou. Apesar da negação que ele fez a Cristo, ele se tornou um líder reconhecido entre os discípulos de Jesus. Não é verdade? Ele não era só mais um discípulo, mas ele teve destaque também. Ele teve destaque, porque ele encontrou esse destino de responsabilidade e ele prosseguiu, ele não ficou paralisado. Gente, vamos pensar no que poderia ter acontecido com Pedro se ele tivesse paralisado no erro dele. A gente não estaria falando dele aqui hoje dessa forma. Provavelmente teria sido outra pessoa, né, que Deus teria levantado para fazer todas essas coisas que a Bíblia nos narra, mas talvez o nome não seria Pedro, seria outro discípulo. Mas por conta de uma decisão de Pedro, de se prosseguir, a gente está falando dele aqui hoje. E a culpa, ela te paralisa. A culpa, ela te deprime. Mas a responsabilidade, ela te coloca em movimento. E ela te motiva para o crescimento. Porque Pedro, depois do seu erro, e que ele caiu em si, que ele reconheceu, ele cresceu ministerialmente. Ele se desenvolveu. Então, a culpa, ela te puxa para baixo. E a responsabilidade te empurra para cima. Diga isso, a culpa me puxa para baixo. E a responsabilidade me empurra para cima. Cabe a você escolher. Vocês querem ser puxadas para baixo? Está repreendido. Lá é quente, o inferno é quente. Ou vocês querem ser empurradas, ser levadas para cima, para ser colocadas em movimento, para crescimento? Depende de vocês. Depende da decisão de vocês. E eu queria encerrar agora, pedindo para que você ficasse em pé, para que a gente orasse um pouco a respeito disso. Eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que eu quis trazer nesse fim de tarde, início de noite. E se você quiser guardar um único ensinamento dessa ministração, que seja esse, de que a culpa do pecado te paralisa, te deprime. E a responsabilidade te coloca em movimento, te motiva para o crescimento. E o seu destino é você que escolhe, é você que traça. Cristo dá as propostas, o inimigo dá as propostas, mas é você que escolhe as propostas. É você que vai escolher o destino da culpa ou o destino da responsabilidade. O destino que te paralisa ou o destino que te coloca em movimento e te motiva para o crescimento. Amém? Feche os seus olhos.